Senhoras e senhores, faz tempo que eu não faço um programa na guerra aqui pra vocês, que não seja uma série, como estava tendo a série Contos de um Ex-Satanista, Quando Deus Te Leva ao Deserto, tinha outra série antes que era Testemunhos de Batalha Espiritual, mas nós fizemos uma pausa nessas séries todas para poder fazer um vídeo sobre os acontecimentos dos últimos dias, né? Viralizou na internet um vídeo de seres demoníacos andando em Balneário Camboriú. Eu tenho um vídeo aqui de outro país, mas eu vou colocar para vocês. Não sei se esse áudio aí vai bloquear meu vídeo. Então vocês estão vendo aí seres, né, demoníacos na região dos Alpes, suíços. E aí muita gente ficou desesperado, né? O demônio está entre nós. Fizeram rituais de magia negra em Camboriú. O que é isso? Vou falar sobre isso hoje, sobre essa figura demoníaca chamada Krampus. Então fica até o final que eu vou explicar tudinho para vocês, inclusive à luz da nossa religião, que é o cristianismo. Mas antes, se você não me conhece, eu sou o pastor Carlos Ribas, sou teólogo, escritor nas áreas de batalha espiritual. Eu tenho vários livros, sou autor desse best-seller Bruxaria, o Desvendar de Segredos Ocultos. Esse livro que tem mais de 100 mil cópias no mundo desde 2003. E depois dele eu lancei uma série de outros livros. Eu lancei esses romances policiais aqui, todos eles baseados em batalha espiritual, revelação, sinais, infiltração e o novíssimo Médicos, que fala sobre venda de órgãos no mercado negro por uma seita de satanistas dentro de uma universidade de medicina. Esse livro é extraordinário, dá para você comprar no meu site carloribas.com, clica lá em loja, tá bom? E também eu tenho outros livros, não é? Tem esse aqui, Quando Deus Te Leva ao Deserto, que é a série que nós estamos fazendo aqui no YouTube. Enfim, tem livro de casais, tem livro de teologia. Eu sou teólogo, então tem muita coisa boa para você. Entra no meu site carloribas.com e dá uma olhadinha lá o que tem para você. Também, se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixa o like, ative o sininho e avise as pessoas para assistirem esse vídeo. Principalmente seus amigos que estão apavorados com essa notícia aí, né, dos vídeos do Krampus lá em Balneário Camboriú. Aí você vai falar, olha, pastor Carlos, que é pastor, que é teólogo, que ele é um estudioso da batalha espiritual, ele tem um testemunho muito forte de conversão, ele trouxe a realidade dos fatos. Muitos vão dizer que é apenas um evento cultural, mas não é, e eu vou mostrar para vocês. Então, fique até o final comigo, que eu vou mostrar para vocês, tá bom? Vamos lá então. Primeiro, eu tenho bastante foto aqui para vocês, mas antes de mostrar as fotos, deixa eu fazer uma análise, ou pelo menos uma explicação histórica, teológica e cultural do Krampus, tá? Então, o Krampus ele tem uma origem pagã. Apesar de que está muito ligado aqui no Brasil a um símbolo um pouco mais contemporâneo, cultural, folclórico, natalino, na cidade de Guabiruba. Sabe se é Guabiruba ou eu estou errando o nome sempre? Deixa eu fazer uma pesquisa rápida aqui no Google. Porque o nome da cidade é diferente. É Guabiruba. Guabiruba. Santa Catarina. Guabiruba. Eu já fui lá, eu já preguei lá, inclusive. Guabiruba, Santa Catarina. É lá que tem a tradição do Krampus, que é uma tradição que vem da região dos Alpes. Então ele é da Áustria, da Baviera, do Tirol, da Eslovênia. Cidades com forte colonização austríaca, alemã, eslovena, ou Eslováquia, porque mudou os nomes, lembra que tudo era parecido, esses países eram todos eles meio que juntos.
a Baviera, que era a Alemanha, né? Essas populações trazem essas culturas, essas tradições para cá. Só que a história do Krampus é muito anterior à data do Natal. Então, a história do Krampus, ela tem relatos quase 1000 anos antes do nascimento de Jesus. Então, só nesse fator histórico, não tem como associar o Krampus a um personagem de cultura folclórica natalina, porque ele já existia antes do nascimento de Jesus, e o Natal é a celebração cristã do nascimento de Cristo. Não tem como você associar um personagem folclórico que não faz parte do contexto natalino. Então eu deixei algumas anotações aqui para a gente não se perder nos pensamentos, tá? Eu fiz uma pesquisa junto com a minha equipe e a gente pegou bastante coisa legal. Então, primeiro, o Krampus, ele não nasceu no cristianismo, e sim no paganismo europeu, ligado a cultos demoníacos e rituais de fertilidade associados ao deus Cornífero, uma entidade presente na bruxaria celta e em tradições pré-cristãs. Qual que é a origem do Krampus? A palavra Krampus deriva do alemão Krampen, que significa garra, não é? Então isso aí já mostra aquelas garras monstruosas dessa criatura. Mas a origem é anterior ao idioma germânico. Então, tem raízes no paganismo alpino. Krampus surge na região dos Alpes, é anterior ao cristianismo, aparece em rituais pagãos como figura demoníaca e punitiva, associada às forças da natureza no inverno, que são forças relacionadas à morte, escassez e medo. Lá naquela região dos Alpes, o inverno é muito rigoroso, então as pessoas tinham muito folclore, muitos rituais para evitar que o inverno fosse rigoroso demais, que trouxesse morte, porque eles tinham que estocar alimentos, eram meses e meses debaixo de nevascas, não tinha as cidades como hoje, que tem calefação, que tem toda uma estrutura para se viver num lugar frio. Naquela época não, então o inverno era associado a morte, medo, escassez, e eles tinham esses ritos para afastar esses espíritos demoníacos. Eles entendiam que o inverno vinha com demônios. Nessa parte, o Krampus ele faz parte de um conjunto de seres chamados Perchten. Eu não sei se eu pronunciei correto. Perchten. Pode ser que seja isso, porque é um idioma alemão, né? Que são ligados à deusa pagã Pertia. E essa deusa pagã Pertia é uma entidade sombria que visitava as aldeias no inverno, julgando e punindo as pessoas. Tá? Qual que é a ligação, então, com os rituais de fertilidade antigos? No culto pagão europeu, se utilizava essas máscaras horrendas de chifres e peles de animais no inverno, principalmente porque representava a morte do ano e a fertilidade do ano novo. Então eles afugentavam, usavam essas máscaras como se fosse para cultuar esses espíritos e dizer para esses espíritos, olha, afugenta de nós a morte e a infertilidade. Então, era uma forma de culto pagão. Os pagãos fazem isso. Tá? Todas as culturas pagãs fazem isso. Cultuam seres da natureza para dizer, olha, eu estou do seu lado, não faça mal para mim. Isso está dentro do Halloween, isso está dentro da Páscoa, com a cultura Ostara, do próprio Natal, com a cultura de Yule e tantas outras deusas pagãs. Então eles cultuavam esses espíritos intermediários que são chamados de forças da natureza. E eram esses ritos mediados pelos líderes religiosos, né, vestidos com essas roupas que simbolizavam as criaturas demoníacas. E a associação do Krampus ao deus Cornífero? Existe um deus na mitologia celta enfim, pode ser que ele esteja também incorporado em outras mitologias, que é Cernunnos. Cernunnos, ele é o deus da natureza, da vida selvagem, da sexualidade e da morte. O Krampus herda elementos diretos do deus Cernunno,
que também é chamado pelos celtas de deus cornífero. Esse deus cornífero foi incorporado dentro da bruxaria Wicca. Dentro da bruxaria Wicca tem a deusa mãe, que é o útero do universo, e o deus cornífero, que é o fertilizador. Veja, nós estamos falando de cultura pagã, cultura celta, bruxaria, que tem esses mesmos elementos. Vai ficar pior, tá? Você já vai ver que vai ficar pior. Sempre que um desses seres é representado pelos chifres, o símbolo espiritual do chifre é o domínio sobre os animais selvagens, virilidade e magia sexual, conexão com o mundo espiritual. Agora imagina, esse Krampus, com esses símbolos dos chifres, é um deus da sexualidade, da virilidade e da magia sexual. Mas ele atua sobre quem na época do Natal? Sobre crianças. Sobre crianças. Eu vou mostrar umas imagens para vocês que elas serão bem assustadoras. Deixa eu pegar aqui as imagens. Eu quero, por exemplo, essa aqui, ó. Essa aqui é uma imagem bem antiga que meu pessoal conseguiu desses fóruns do Krampus. É uma imagem montada, né? Você vê que tem a formatação do Krampus, né? Como seria o chifre, as patas de bode, tá? As correntes, o cesto com gaiola para levar as crianças. E o que vem a ser chifre, pata de bode? É Satanás, né? Olha essa aqui. Esse desenho, né? Essa é uma representação gráfica. Os chifres, magia sexual, pata de bode. Eu quero pegar uma aqui. E esse desenho aqui, ó, antigo, representa o Krampus, com a língua dele envolvendo a criança. Magia sexual envolvendo criança. Olha esse aqui, ó. Olha lá em cima. Gruß van Krampus. Eu não sei o que significa isso em alemão. Mas tá vendo? Ele pegando a criança, acorrentando, prendendo a criança. Mas veja, o chifre, a língua, a pata de bode. É um demônio fertilizador. Na bruxaria, o deus cornífero é o fertilizador. E aí essa cultura vem, não, mas é folclore natalino. Vocês já vão ver que não é, tá bom? Vocês já vão ver que não tem nada a ver com folclore. Deixa eu ver se tem uma outra imagem aqui. Tem várias. Essa aqui, ó. Com as crianças no cesto. Não é? Levando as crianças que se portaram mal durante o ano. Essa aqui, ó, tem uma representatividade do Natal. O cardeal ali simboliza São Nicolau, que seria o Papai Noel católico, e atrás dele o Krampus. Vocês já vão entender essa dualidade. Essa imagem vai voltar, vocês já vão entender essa dualidade aqui em relação a isso. Perturbador essa imagem aqui, ó. A mãe sorrindo e a criança chorando e o Krampus levando a criança. Perturbadora. Parece aquelas imagens da Deep Web. Deixa eu ver. Enfim, tem várias. Eu vou mostrar outras imagens aqui. Deixa eu voltar para minha posição normal aqui. Mas eu quero continuar o relato. Tá? Você já viu aí que tem muita coisa para a gente poder falar. Ao longo dos séculos, então, o imaginário do ser cornífero, do deus cornífero, ele se mesclou com alguns cultos xamânicos, com a bruxaria celta, com a divindade do deus grego Pan, que ele é formato também de um meio homem, meio bode com chifres, aquele que toca flauta, que é um dos símbolos também usados, foi modificado para um dos símbolos de Satanás, né? Mais tarde, como a figura do demônio nas religiões cristãs. Quando você pega, mas entenda, quando você pega o símbolo do demônio, você não está falando apenas do... os cristãos inventaram essa imagem. Você pega o bode de Elimas,
É um satanista que desenhou aquilo como símbolo de Satanás, que é aquele que é meio bode, meio... Deixa eu ver se eu tenho essa imagem aqui. Eu vou... Como é que diz? Não é? Quem sabe faz ao vivo? Deixa eu ver se eu tenho essa imagem aqui em algum arquivo da Escola Avançada de Libertadores. Se bem que é mais fácil eu pegar do Google, que eu acho rápido. Deixa eu ver aqui, ó. Bode de Elimas. Elimas ou Elinfas? Eu nunca sei o nome correto. Bode de... É, o Bafomé, né? Deixa eu pegar o desenho original. Vamos lá, quem sabe faz ao vivo. Esse aqui. Abrir imagem, uma nova guia. Vai ficar embaixo, não tem problema. Salvar imagem como? Tá aqui na mão. Quem sabe faz ao vivo, meu jovem. Imagem, procurar. Tá na mão. Ó, vou colocar ele aqui para vocês. Não é? Então, a gente tem aqui, ó, o Bafomé. Vocês vão perceber que essa imagem aqui tem pernas de bode, corpo, no caso, o corpo de homem com seios, né? Porque é todo um androgenismo, e os chifres, não é? Aí você vai pegar a imagem do Krampus. Cadê? Deixa eu pegar uma imagem do Krampus aqui. E você vai me dizer que não é a mesma coisa. Deixa eu colocar as duas aqui, ó. Eu vou colocar essa aqui. Aqui. Vou ficar bem no meio aqui, peraí. Ó. Aqui Bafomé. Aqui Krampus. E aí? Não é a mesma coisa? Não é a mesma figura? Perna de bode, chifre. Não é a mesma figura? Olha essa aqui. Aqui tá perfeito. Ah, não, é só uma cultura. Esse Bafomé aqui não é um cristão que desenhou. Eliphas Levi, o mago satanista que desenhou a imagem de Bafomé, que é usado hoje como símbolo do satanismo mundial. Inclusive, na igreja de Satanás, tem essa estátua lá na igreja de Satanás. Inclusive, tem até souvenirs para vender, etc. e tal. Lá na igreja de Satanás, no templo de Satanás. Vou pegar aqui a imagem para mostrar para vocês. E aí, mais perturbador ainda é essa questão aqui, ó. Eu vou botar a imagem aqui de Satanás. Ó, essa imagem que eu vou colocar é do templo de Satanás, tá? Vou jogar para cá. Deixa eu fazer um cortezinho. É uma imagem perturbadora? É. Por quê? Isso aqui é dentro da igreja de Satanás. Dentro da igreja de Satanás, dos Estados Unidos. Por que é perturbadora? Porque é exatamente igual ao Krampus e tem duas crianças ao lado dele. Então essa cultura do Krampus, deixa eu achar uma imagem aqui do Krampus. Essa cultura do Krampus é a cultura de Satanás. Tá? É exatamente a mesma cultura. Por que então eles fazem isso no Natal? Porque o Natal é o nascimento de Jesus. Mesmo que Jesus nasceu pela linguagem bíblica, ali perto do início de setembro, tá? Foi quando Jesus nasceu. Mas se comemora o nascimento de Jesus
desde a época dos romanos, do Sol Invictus, comemora 25 de dezembro. Para nós não faz diferença nenhuma como cristãos, porque não há uma imposição bíblica de que nós devemos comemorar o Natal. Não tem essa normativa bíblica. Nem que nós não devemos comemorar, nem que nós devemos comemorar. Como não tem normativa nem para sim nem para não, então tá na liberdade de cada um, quem comemora. Eu comemoro o Natal, mas não tenho árvore de Natal, não tenho guirlanda, meu apartamento não tem decoração nenhuma. A gente reúne com a família ali, 25 de dezembro, faz uma janta, não tem nada, não tem nenhum ritual. Mas tem famílias que gostam de reunir, trocar presente, tá tudo bem, não tem problema, porque não tem na Bíblia não tem nenhuma normativa proibindo ou dizendo para se comemorar em setembro, qualquer outro dia. Então, quanto a isso, não tem problema. Mas o diabo quer sempre despersonificar, trazer um outro sentido, ressignificar de forma satânica, maligna, uma data que é para comemorar o nascimento de Cristo. Aí o que ele faz? Ele traz esse símbolo aqui de um demônio extremamente parecido com esse, ó, veja, chifre, chifre. E os chifres iguais, idênticos. Pés de bode, pés de bode. Crianças, crianças. Só que esse é o Krampus, que está supostamente ajudando o Papai Noel, é uma figura cultural, alpina, natalina. E esse aqui é Satanás, é a imagem de Bafomé na igreja de Satanás dos Estados Unidos, no templo satânico. Tá? Então, esse é o grande lance e a necessidade pela qual eu estou fazendo este vídeo, ok? Vamos lá, vamos dar sequência. Eu vou ler ainda a nossa pesquisa. Temos uma pesquisa aqui. O Krampus como uma entidade demoníaca. O Krampus é descrito em documentos e tradições como metade homem, metade bode. Eu vou colocar a imagem aqui de Satanás, tá? E vou fazer a descrição do Krampus. O Krampus é descrito como metade homem, metade bode. Metade homem, metade bode. Chifres longos, chifres longos. Garras afiadas. Olhos vermelhos, é bronze, não dá pra ver. Língua comprida. Corrente, símbolo aprisionante espiritualmente. Carregando vocês. A personificação do indivíduo é a mesma de Satanás. A mesma, tá? Essas características correspondem nitidamente ao imaginário demoníaco. Bode, chifre, simbolismo do demônio, né? Em inúmeras culturas, não é só no cristianismo, em inúmeras culturas o demônio é visto assim. Correntes, que é o jugo, tá? A prisão. Língua exagerada, que é a avareza, mentira, blasfêmia. Captura de crianças, o sacrifício infantil nos cultos pagãos. Os demônios eram alimentados com sacrifícios. Na própria Bíblia, nós vamos ver que Deuteronômio 18 diz assim, ó, não, eu vou ler para vocês. Deuteronômio 18, vamos lá. 18:9. Quando vocês entrarem na terra que o Senhor, seu Deus, lhes der, não aprendam os costumes abomináveis daqueles povos. Ah, mas o Krampus é um costume, é uma cultura. Não aprenda costumes abomináveis. Não exista entre vocês ninguém que queime o seu filho ou a sua filha em sacrifício. Está na Bíblia. Que queime seu filho ou sua filha em sacrifício. Havia, desde aqueles tempos do Deuteronômio, lá do início da Bíblia, havia sacrifícios para demônios. Pegavam crianças e queimavam nas mãos de Moloque, nas mãos de outras entidades, em sacrifício. O cesto do Krampus, ele é o símbolo para carregar as crianças. Cadê aquela imagem que tem? Essa aqui, ó. Ó, o Krampus, chifres, pé de bode, o cesto com as crianças, levando as crianças para o sacrifício. Aí você vai deixar a sua criança ir lá participar da festa do Krampus. Você está oferecendo a alma do seu filho para o demônio em sacrifício. Misericórdia. Eu não acredito que cristãos participem disso, não é? Eu não acredito, mas é meu papel como um cristão, como um libertador, te alertar disso, por favor. Então,
O Krampus, ele não foi pensado como um personagem folclórico, uma brincadeira ou algo natalino. Ele sempre foi parte de ritos espirituais verdadeiros, reais. A igreja no século V, ela começou a agregar muitos ritos pagãos para tentar cristianizar esses símbolos, porque tinham muitos povos bárbaros. Então eles queriam trazer esses povos bárbaros para o cristianismo e eles acabaram absorvendo elementos pagãos para tentar evangelizar esse povo. Qual foi o resultado? Sincretismo religioso. Então aí incorporou a data do 25 de dezembro ao Natal, que é o dia do Dies Natalis Sol Invictus, ou Sol Invicti, que é o dia do nascimento do Sol Invictus, que era uma entidade romana que eles adoravam como o Sol Invictus. Colocaram Jesus. Não, Jesus é o nosso sol. João viu Jesus, o rosto, no Apocalipse, o rosto dele como sol ao meio-dia. Ele é o Sol Invictus. Então vamos comemorar o nascimento de Jesus no dia 25 de dezembro. Ele é o nosso sol. Eles trocaram a entidade que eles adoravam e colocaram Jesus naquele lugar, na data. Tá? Então é isso. E aí começou a árvore de Natal, ligada a Iule, ligada a um culto germânico, Yggdrasil. Eu não sei pronunciar essa linguagem alemã, é tão difícil. Yggdrasil, que era a árvore de Natal, a árvore do inverno, as guirlandas, as velas, símbolos agrários da fertilidade, etc. Tudo isso veio do imaginário pagão europeu relacionado ao inverno. E o Krampus veio junto, como é esse caso. No Brasil era pouco conhecido, até que começou a viralizar os vídeos lá de Guabiruba e agora em Balneário Camboriú. E aí, daqui a pouco isso vai explodir. Então a gente tem que estar sabendo o que é. Quais são os perigos, então, de associar o Krampus ao Natal cristão? O primeiro grande problema é teológico e espiritual. O Natal não possui elementos pagãos. Fim de papo. Natal não precisa de árvore de Natal, de guirlanda, de vela, não precisa disso. E muito menos de Krampus, de um demônio que pega as crianças e as leva para a mata acorrentadas. Outra coisa, não se introduz um companheiro ao Papai Noel, ao São Nicolau, a quem quer que seja, porque não dá para... Isso é uma distorção do Evangelho. E o Natal, ele precisa estar ligado à verdade do Evangelho, da Bíblia. Imagina só, de um lado, o santo que recompensa a criança boa, que seria o São Nicolau, do outro lado, o demônio que pune a criança má. O cristianismo nunca trabalhou com dualismo, nunca trabalhou com essa lógica. Não existe co-soberania entre Cristo e um demônio. Você não pode servir a Deus e os demônios. Não tem como. Não existe parceria na linguagem cristã entre Cristo e um demônio. Tipo assim, não, Cristo vai fazer o bem para você, mas aí vou chamar um demônio, faz você o mal. Cristo mesmo, a palavra de Deus diz que o próprio Deus, ele é fogo consumidor. Se Deus precisa punir alguém, é ele que vai punir, ele não vai chamar um demônio para isso. Então, essa correlação entre um demônio e uma figura de um santo, ou algo assim, dentro da cultura católica, inclusive, não faz o menor sentido na Bíblia. Tá? Outra coisa, dentro do Evangelho, o mal no sentido de demônios, não tem função pedagógica. Tá? Pecado, arrependimento, redenção, juízo de Deus, isso sim, na Bíblia tem função pedagógica, mas não uma criatura folclórica. Você não vai encontrar isso. Tá? Quando a cultura coloca o Krampus dentro do Natal, ela está introduzindo ou reintroduzindo o paganismo e a bruxaria no ambiente cristão, esse ambiente que na data do Natal deveria anunciar Cristo, a gente está introduzindo elementos pagãos e de bruxaria que foram colocados lá no século V e que a reforma protestante no século XVI fez de tudo para tirar. Então, veja, quando veio a reforma protestante e todas as confissões, como a confissão de Westminster para os reformados, as 5 solas, sola scriptura, por exemplo, uma das 5 solas, a gente fez de tudo, né? O cristianismo protestante fez de tudo para tirar a inserção do paganismo que começou lá no século V. Então, depois de 10 séculos, quase 11, foi tirado isso com uma reforma protestante. Aí o crente de hoje me coloca um monte de guirlanda, árvore de Natal, Krampus, demônio, tudo de volta dentro do cristianismo. Lutero está revirando no túmulo. Calvino está revirando.
John Wesley tá revirando no túmulo. Contém ironia essa minha fala, tá? Antes que alguém me critique. Então, o que nós podemos pensar? Que realmente o Krampus é uma estrutura demoníaca, satânica, dentro da figura do Natal. Deixa eu botar aqui as imagens de novo. Vamos ver todas elas, tá? Deixa eu mudar aqui. Ó, uma ilustração do Krampus. Eu vou deixar o texto da minha pesquisa, todo ele aqui na descrição do vídeo, para vocês acompanharem também o texto, tá? Olha aqui, ó. Como aparece lá, né? Isso aqui é como aparece lá em Guabiruba, Balneário Camboriú. Essas encenações, né? Aqui já é da cultura alpina. Que horror. As encenações dele. Olha esse Papai Noel com chifre. É o Krampus vestido de Papai Noel. Que é exatamente isso. Olha isso aqui. Olha isso aqui, é bem antigo essa imagem. A cultura é bem antiga. Ilustrações, desenhos antigos. E isso aqui é um ritual que em alguns lugares os pais ensinavam as crianças a fazer, acendendo velas, fazendo desenhos e cartas, pedindo para o Krampus não vir pegar a criança no final do ano, no dia 5 de dezembro. A criança escrevia, e é hoje, dia 5 de dezembro, tá? Hoje é dia 5 de dezembro, o dia do Krampus. A criança escrevia uma carta, fazia ali os símbolos do Krampus, desenhava, acendia velas para ele, dizendo assim: Krampus, por favor, não entre na minha casa. Não venha me pegar à noite no dia 25. E aí a gente vai pegar essas imagens e vamos comparar, né, as imagens do Krampus com isso aqui e com a imagem lá na igreja de Satanás dos Estados Unidos. Metade bode, metade homem, chifre e as crianças ladeando. Meu Deus do céu. Que Deus dê sabedoria à igreja, que Deus tenha misericórdia das nossas casas, das nossas famílias. Olha um vídeo aqui do Krampus, vou mostrar para vocês. Não sei se o áudio vai atrapalhar. Forte, né? Isso aqui eu não vou botar o áudio. Ó, um país na neve lá, né? Alpino. Isso não tem nada de cristianismo, isso não tem nada de Jesus, isso não tem nada de igreja, tem nada de Bíblia. Tente você querer distorcer a cultura cristã para encaixar esse demônio no Natal que simboliza o nascimento de Jesus. Não faz sentido nenhum. Compartilhe esse vídeo para os seus amigos, compartilhe esse vídeo no grupo da igreja, tá bom? E já aproveita aí e me segue para saber mais sobre batalha espiritual no meu site carloribas.com. Tem muitos cursos e mais cursos de batalha espiritual. Deixa eu mostrar para você. Olha lá, carloribas.com, nós temos a Escola Avançada de Libertadores. Vai no menu curso ou rola a página aqui para baixo, tá? Que você vai vendo várias coisas. Tem várias coisas aqui. Eu cliquei em CETIB, nada a ver. CETIB é minha outra escola. Vai no menu cursos ou rola para baixo aqui, ó. Você vai ver cursos online, livros, tá? E aí você consegue acessar. Nós estamos com esse novo curso, Formação Avançada em Estruturas Espirituais e Governos das Trevas. Faz parte da Escola Avançada de Libertadores. Aqui tem as matérias, né? Todos os módulos da Escola Avançada de Libertadores fase 1, você pode escolher qualquer um deles para fazer, ou escolher os 9 com 19% de desconto. Aqui tem a fase 2, você pode escolher qualquer um deles para fazer, ou escolher todos os 9 com 19% de desconto. E aqui está a fase 3, que nós estamos
construindo. Por que é fase? Porque é o tempo que a gente gravou as aulas. A fase 3 nós estamos construindo. Ó, essa aqui tem mais desconto porque nós estamos fazendo as aulas ao vivo. Semana que vem tem a última aula ao vivo. Seitas brasileiras, possessão demoníaca, libertação da alma, tem identificação espiritual, tem muito curso bom. Nós também temos a nossa faculdade de teologia online, tá? Tem cursos básicos, tem treinamentos online, tem muito curso bom para você. Você que é pastor ou aspirante a pastoreio, tem o Pastor Lab, que ensina tudo sobre vida pastoral, teologia, solução de conflitos. É muito bom. Então, entre no site carloribas.com e faça a feira. Todos os cursos são acesso vitalício. A maioria deles tem da Escola Avançada de Libertadores e da Teologia, todos têm certificação. É muito bom. Se você não é inscrito aqui no meu canal do YouTube, se inscreva, deixa o like, já falei, manda para seus amigos aí, não perca a chance de abençoar a vida de alguém. Nós temos um grupo no Telegram, então vai lá no Telegram, é de graça, tem muita coisa que eu coloco lá que eu não coloco aqui no YouTube. Vou colocar esses vídeos do Krampus e as fotos todos lá no Telegram também para vocês. Que mais? Quer me chamar para dar uma palestra sobre isso na tua igreja, para pregar, para dar um treinamento sobre batalha espiritual, para fazer o lançamento do livro Médicos e falar sobre venda de órgãos no mercado negro? Chama aqui, ó, 49 99128 6902, fala com a minha assessora Meg e combina aí para janeiro, fevereiro, março do ano que vem. Já vai agendando para o ano que vem. Pastor Carlos Ribas na sua igreja é super tranquilo, super barato, não tem cachê, não tem nada, essas coisas de artista aí. Eu quero ir aí na sua igreja para ensinar batalha espiritual bíblica, com estrutura, pregar aí no aniversário da igreja, no culto de jovens, tá bom? Então, convide para que eu possa ir aí. Também quer marcar uma mentoria particular comigo por vídeo chamada? É esse número aí também, tá bom? Que mais? Meu Instagram, @carloribas ou instagram.com/carloribas. Segue lá. E se você quiser fazer parte de um grupo VIP pelo WhatsApp comigo, nós temos um grupo VIP de mentoria e inteligência espiritual. É outro número, ó, 49 99124 6903. Chama lá e pergunta. Tem uma taxa mensal, uma inscrição que você tem que pagar todos os meses, uma mensalidade, né, todos os meses, mas isso te garante estar comigo 24 horas pelo WhatsApp, num grupo onde você pode tirar dúvidas, fazer perguntas. Quer comprar cursos com desconto que não estão no site? Quem está no grupo VIP consegue muito mais barato, mas muito mais barato, muito mais barato. Você não tem ideia de quanto desconto eu consigo dar para vocês do grupo VIP. E aí você faz pergunta o tempo todo. Você que não consegue fazer pergunta no Carlos Ribas Responde segunda-feira, esteja no grupo VIP. Então manda lá que eu tenho um áudio que eu deixei gravado para você explicando sobre isso. Meu povo, é isso. Deus abençoe a sua vida. Que nós possamos nos ver segunda-feira, 21 horas, no Carlos Ribas Responde, quarta-feira no Projeto Chapecó com estudos bíblicos inteligentes. Um abraço, paz do Senhor, tchau, tchau.